Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 14. Todos encontraram? Amém? O texto também está aí projetado. A palavra de Deus nos diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Amém. Meus irmãos, vamos ainda, mais um texto, um pouquinho à frente. Segundo Reis, capítulo 13. Nós leremos apenas os versos 20 e 21. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos para cultuar ao Senhor. E agora para ouvirmos também a tua palavra, a tua voz falando conosco através das Escrituras. Clamamos, ó Deus, que tu fales conosco e ministre ao coração do teu povo a tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desses dois textos que nós lemos, nós queremos fazer uma exposição nesta noite e falar acerca do Deus fiel. Você crê que Deus é fiel? A Escritura afirma isso. A palavra de Deus traz esta verdade para o nosso coração. Só que a Escritura não deseja apenas nos informar acerca desta verdade. A Escritura deseja que nós experimentemos, que nós tenhamos experiência com este fato acerca do nosso Deus, especialmente no que diz respeito à obra que Ele está operando, Ele está fazendo em nossas vidas. Quando nós olhamos tanto para a história do profeta Elias, como para a história do profeta Eliseu, nós encontramos aqui dois grandes homens de Deus que se empenharam, que derramaram a sua vida, que empenharam todo o seu ser para servir ao Senhor, para servir a Deus com fidelidade e que provaram nas suas vidas da fidelidade do Senhor. O primeiro texto que nós lemos é um texto que nos traz ali uma junção, porque nós encontramos ali dois limiares. O primeiro limiar é o início, ou melhor dizendo, é o final do ministério do profeta Elias. E o segundo limiar
é o início do ministério do profeta Eliseu. Está ali, um terminando e o outro começando, como se estivessem passando o bastão para a mão do outro. E quando nós olhamos para o primeiro texto, a palavra vai nos dizer que Eliseu ele faz um pedido muito especial para Elias. Elias fala, olha, você sabe que a qualquer momento eu estou para ser tomado de ti, então aproveita e peça aquilo que você quiser antes que eu seja levado. E Eliseu vai fazer um pedido um tanto quanto inusitado, mas muito interessante, porque Eliseu vai dizer ao profeta Elias, eu quero que se me dê porção dobrada do teu espírito por herança. Não é bobo não, né? Pensar num pedido desse, que pedido extraordinário. E já nós vamos falar acerca desse pedido um pouquinho mais. Só que, no entanto, a palavra diz que Elias retruca, Elias responde dizendo assim, olha, rapaz, você pediu uma coisa difícil, é uma coisa que não compete a mim fazê-lo, concedê-lo, mas vamos fazer o seguinte, se você me vir, quando eu for tomado de ti, assim se te fará, ou seja, fará aquilo que você está pedindo, se você não me vir, não vai ser feito, negócio fechado. E a palavra diz, nós não temos como precisar aqui se demorou muito, mas para quem vai lendo a narrativa, a ideia é que imediatamente acabar de conversar, de repente Eliseu vê carros e cavalos de fogo, um redemoinho vem e leva Elias, e ele vai embora e fica apenas o manto. E ele grita, meu pai, né? Como se fosse um chavão da época, dizendo assim, olha, algo extraordinário, algo inusitado está acontecendo, ele, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, alguma coisa está acontecendo aqui. E a palavra diz que ele então toma o manto de Elias, ele invoca o Deus de Elias, invoca o Senhor, e com o mesmo manto de Elias ele fere as águas do Jordão que já haviam sido feridas por Elias, eles já haviam passado. Ele mais uma vez repete isso, e as águas se dividem e ele passa a pé enxuto. E nós vamos ver então que o último milagre de Elias vai ser o primeiro milagre do profeta Eliseu. E nós vamos olhar para esse episódio, e tanto o episódio como a história de Elias, como a de Eliseu, trazem para nós lições preciosas acerca da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas, no zelo que o Senhor tem pela sua palavra. O Senhor, Ele é fiel, mas Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à sua palavra, e Ele zela pela sua palavra, para que ela se cumpra, e essa palavra se cumprindo, eu e você somos alvos, somos alcançados pelo poder dessa palavra, pelas promessas do Senhor em nossas vidas. E as lições que nós encontramos nesse texto vão desafiar as nossas vidas, há atitudes que nós precisamos ter. E a primeira lição é acerca do pedido de Eliseu, um pedido nobre. A lição do pedido nobre. Veja que o pedido de Eliseu foi nobre. Ele pediu, por herança, porção dobrada do espírito de Elias, do espírito do seu mestre. Ele não pediu algo notório ou para benefício próprio, mas pediu algo para que Deus fosse glorificado. Talvez alguns, ao olharem para esse pedido de Eliseu, possam dizer, olha que pedido estranho, né? Olha, ele está querendo talvez aparecer mais que o profeta Elias. Ele está querendo talvez ficar mais em evidência, ser mais conhecido, ter mais renome do que o profeta Elias. Mas não se trata disso. Quando nós vamos olhando para o contexto e vamos olhando para aquilo que Eliseu estava ali experimentando naquele momento, nós vamos ver que o seu pedido, por porção dobrada do espírito de Elias, por herança, era um pedido nobre. Há um comentarista que diz que Eliseu desejava a porção dupla do espírito do seu mestre. Não se tratava de um pedido para receber o dobro do Espírito Santo, ou de ter um ministério 2 vezes maior que o de Elias, mas sim de ter mais do espírito interior que motivou o grande profeta. E eu fico pensando que o pedido de Eliseu lançou mão aqui da lei, lá em Deuteronômio 21:17, quando nos fala acerca da lei da herança e do primogênito. As famílias eram grandes, havia muitos filhos, e quando o pai falecia, o primogênito, o filho mais velho, acabava assumindo a função do pai,
no sentido de cuidar dos seus irmãos, no sentido de cuidar do sustento da família. E por isso, a lei já prescrevia que ele deveria receber porção dobrada. E essa porção dobrada não era para que ele usufruísse ou usasse para si mesmo, mas essa porção dobrada é para que ela tivesse todas as condições de cuidar dos seus irmãos, de fazer frente à responsabilidade que estava sendo colocada na palma de suas mãos. E ao olhar para a vida do profeta Eliseu, ele sabia que o seu pai espiritual, o pai espiritual dos discípulos dos profetas, estava para ser tomado, e que ele assumiria o lugar de Elias. Ele teria uma grande responsabilidade frente aos discípulos dos profetas, uma responsabilidade de servir a seus irmãos profetas. Por isso, ele clama ao Senhor, para que o Senhor o capacite, dando-lhe porção dobrada do espírito de Elias. Não se tratava aqui de um pedido egoísta, de um pedido pensando em si mesmo, mas tratava-se de ser atendido e ser capacitado para servir aqueles que estavam à sua volta e para que também Deus fosse glorificado através da sua vida. O que desejava, diz o comentarista Wiersbe, era uma porção dupla do espírito interior da coragem, da fidelidade, da fé em Deus, obediência à vontade de Deus que o seu mestre possuía. Em outras palavras, o que Eliseu estava querendo, o que ele desejava, o que ele expressou como desejo do seu coração diante de Elias, é que ele se tornasse um servo melhor, que pudesse servir melhor ao seu Senhor, pudesse servir melhor àqueles que estavam à sua volta, e pudesse ter um ministério que glorificasse e que exaltasse o nome do Senhor. E meus irmãos, quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando na qualidade das nossas orações e dos pedidos que nós temos feito a Deus. Você já parou para pensar? Eu não sei, é provável que ninguém tenha esse hábito de contabilizar as suas orações e marcar no papelzinho quantas coisas pediu para Deus. Eu sei que ninguém faz isso aqui, eu também não faço isso, né? E a gente também nem vai lembrar. Estamos no final, quase no final de um ano, quantas coisas nós pedimos a Deus? E eu fico pensando, quantas coisas nós pedimos para nós e quantas coisas nós pedimos para que nós fôssemos bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. Quantas coisas nós pedimos para que Deus fosse glorificado através das nossas vidas. E eu penso que se nós formos fazer um balanço, talvez tivéssemos que nos humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu só pedi coisas, só pensei em coisas que talvez estavam mais voltadas para mim mesmo do que para aqueles que estavam à minha volta. Talvez eu só pedi coisas que estavam mais relacionadas ao meu eu, do que a ver Deus sendo glorificado e exaltado através da minha vida. E se esse é o diagnóstico, se essa é a conclusão a que nós chegamos, que os nossos pedidos não foram pedidos tão nobres diante de Deus, nós precisamos nos arrepender, nos humilhar e aprender da palavra de Deus, aprender com esse servo do Senhor que tem nos trazido essa lição preciosa. Pedidos nobres. Pedidos nobres a um Deus que é fiel. Segunda lição que nós aprendemos é acerca das promessas desse Deus fiel. Deus, ele cumpre suas promessas, mesmo que nós não vivamos para ver o seu cumprimento. No segundo texto que nós lemos, lá no capítulo 13 de 2 Reis, nós encontramos um relato falando acerca do final do ministério de Eliseu, e falando acerca da morte do profeta Eliseu. E nós vamos ver que esse episódio caminha para isso, e o narrador, aquele que escreveu aqui o 2 Reis, ele tem um propósito em escrever essa narrativa, escrever essa história, para chamar a nossa atenção acerca da fidelidade do Senhor, naquilo que Ele promete aos seus servos, acerca do cumprimento da palavra de Deus na vida dos seus servos. Nós vamos ver, no decorrer de toda a história desses dois profetas, que o profeta Elias fez 7 grandes milagres que estão aqui registrados no primeiro livro dos Reis. Poderia até perguntar aqui, se fosse um estudo bíblico, né, se alguém lembra aqui dos milagres, né, mas eu vou falar eles aqui para vocês. Às vezes a gente confunde os dois profetas, né, mas Elias, ele orou para que não chovesse.
e Deus ouviu e fechou os céus e não choveu por 3 anos e meio. Elias, ele orou e multiplicou a farinha e o óleo da viúva. Elias, ele orou e Deus ressuscitou o filho da viúva, dessa mesma viúva. Elias clamou a Deus e Deus mandou fogo, e o fogo consumiu o sacrifício que ele colocou diante dos profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias, nesse episódio, mais uma vez ele ora, e depois de 3 anos e meio, Deus ouve a sua oração, abre os céus e o céu dá chuva de novo. Elias, lá no comecinho já do 2º livro dos Reis, ele clama a Deus para que Deus mande fogo do céu sobre soldados. E primeiro 50 soldados com seu capitão são consumidos. Segundo grupo com 50 soldados e o seu capitão são consumidos. No terceiro, ele apela para a misericórdia. O capitão fala assim: homem de Deus, pelo amor de Deus, não peça fogo do céu, mas nos acompanhe. E o relato diz que Deus fala com o homem de Deus, fala: pode ir que nada vai te acontecer. E ele vai e é poupado aí, porque senão seria mais fogo do céu para esses 50 soldados que foram para prendê-lo. Então nós vemos aí, meus irmãos, e no final do seu ministério, quando ele está ali com Eliseu, ele invoca a Deus, com seu manto ele abre o Jordão se abre e ele passa. São 7 grandes milagres, sinais extraordinários que Deus faz, vamos dizer assim, com a participação direta do profeta Elias. Fora isso, tem aquilo que Deus fez por ele. O seu Deoclésio sempre fala que Deus transformou o corvo em garçom, né, porque mandou o corvo ir lá servir Elias. Elias foi alimentado pelo anjo do Senhor quando estava na caverna. E ele, por fim, no final do seu ministério, é levado aos céus por um redemoinho, e depois aparece lá a carruagem de fogo. Mas são 7 grandes milagres. E quando a gente olha para o primeiro texto que nós lemos, a palavra está dizendo que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Então a lógica, se você for pensar, você tem que encontrar em vida pelo menos 14 milagres do profeta Eliseu. Só que é interessante que você encontre em vida apenas 13 milagres. 13 milagres. O 14º, ele vai acontecer depois da morte do profeta Eliseu. E eu pergunto para você, por que é que o escritor bíblico, inspirado por Deus, registrou isso? E eu te respondo, é para que eu e você atentemos para uma lição preciosíssima que Deus deseja nos trazer. Deus é fiel, e mesmo que eu e você não vejamos aquilo que Deus está fazendo, as promessas de Deus vão se cumprir. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E isso deve trazer alento, meus irmãos, para os nossos corações. Porque muitas vezes, como seres humanos que somos, nós estamos desejosos de ver a coisa acontecer. E não há nada de errado com isso. É humano. Queremos ver o agir de Deus. Mas tem muitas coisas, muitas promessas do Senhor que você não vai ver. Mas o fato de você ver ou não quer dizer que Deus está sendo infiel. Não quer dizer que a promessa de Deus foi quebrada. Mas o fato é que Deus vai cumprir com a sua palavra. Veja que o texto diz que o profeta Eliseu já havia morrido, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, um tipo de arrastão, e um enterro está saindo, e de repente o povo vê aquele povo se aproximando ali para saqueá-los, eles jogam ali o cadáver daquele homem numa cova aberta, que por acaso é a cova do profeta Eliseu, onde estão os seus ossos. O cadáver bate nos ossos do profeta Eliseu, e o homem revive. E aí ele parece até uma cena cômica, né? Você imagina os homens correndo daqueles saqueadores, e o homem que estava morto correndo atrás, fala: o que está acontecendo aqui? O homem reviveu. Será que estão correndo os saqueadores, ou agora do homem que estava morto e agora viveu? Mas o fato é que Deus é fiel. E eu vendo, você vendo, nós vendo ou não, a promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Mas há uma última lição que o Senhor deseja trazer para as nossas vidas. E a última lição é que Deus está vivo e operante. Embora o homem morra, Deus continua vivo e operante. Na morte de Eliseu, nós vemos que ainda que o homem morra, a palavra de Deus se cumpre. Deus está vivo e continua poderoso para cumprir as suas promessas. Deus continua vivo e operante. É possível
Diz o comentarista bíblico, o Wiersbe, que quando Eliseu faleceu, o rei tenha se perguntado se as promessas haviam morrido com o profeta. Não é difícil de crer que o rei talvez estivesse usando aqui o profeta Eliseu como uma bengala. Não é difícil crer que, possivelmente, a confiança do rei estava sendo voltada mais para o profeta Eliseu do que para Deus. Mas agora Eliseu estava morto. Mas mesmo morto, Deus está operando a ressurreição de um homem para dizer, olha, quando a coisa chegou no final, quando para o homem é o fim, para Deus pode ser o começo. Alguém disse que quando a glória do homem é sepultada, aí nasce a glória de Deus. Ah, meus irmãos, quando nós começamos a entender o propósito do Senhor, quando nós começamos a entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, quando nós começamos a nos aproximar desse Deus que é vivo e operante, e que tem, Ele sim, a última palavra nas nossas vidas, nós somos chamados a olhar para a vida, a olhar para aquilo que temos feito, a maneira como temos vivido, de uma maneira completamente diferente, porque esse Deus é fiel para cumprir as suas promessas e mostrar-se vivo e operante nas nossas vidas. O Senhor realiza um milagre, trazendo esse homem à vida, e esse milagre mostra que, muito embora para a nação, para o homem, para o ser humano, tudo parece estar morto e acabado, encerrado, para o Senhor, que é o Deus vivo e poderoso, suas promessas continuam vivas e vão se cumprir e se manifestar na vida daqueles que creem, na vida daqueles que esperam. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida, em quais promessas você tem esperado. Eu não sei o que é que Deus tem falado especificamente ao seu coração através da palavra de Deus. Eu não sei qual é a atitude do seu coração frente a essas promessas, frente às circunstâncias que você tem enfrentado. Mas se porventura você tem estado, quem sabe desanimado, quem sabe desalentado, que você possa recobrar alento, que você possa retomar ânimo diante daquilo que Deus está falando ao seu coração. Porque por mais que as circunstâncias sejam contrárias, aquilo que nós precisamos não é ver, mas é crer naquilo que Deus nos falou. Que o Senhor nos abençoe e que assim nós sejamos dirigidos pelo Senhor. Concluindo, quando nós olhamos para esse texto e para essas lições preciosíssimas que Deus tem para nós, a respeito de um pedido nobre, a respeito de um Deus de promessas e a respeito de um Deus vivo e operante, tudo isso tem a ver com a fidelidade de Deus em nossas vidas. E esta fidelidade do Senhor deve confrontar os nossos corações, deve confrontar as nossas vidas, a nos posicionarmos diante de Deus. Essas lições requerem de nós algumas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos aprender e colocá-la em prática é a atitude de buscar a Deus. É a Deus que nós precisamos buscar. Assim como o profeta Elias, a todo momento, a todo instante, buscava ao Senhor. Assim como o profeta Eliseu, seguindo o exemplo do profeta Elias, buscava a Deus em primeiro lugar, tinha-o como prioridade na sua vida. Possa ser essa também a nossa atitude, possa ser essa também a nossa ação diante do Senhor, buscarmos a Deus. Não apenas buscarmos a Deus no momento do aperto. Sim, nesse momento nós todos buscamos a Deus e de fato devemos buscar a Deus, porque não há socorro para nós em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa que não o Senhor. Mas nós devemos buscar a Deus em todos os instantes e fazê-lo como prioridade nas nossas vidas. O Senhor Jesus já nos ensinou em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As necessidades do cotidiano, as necessidades que temos no dia a dia serão acrescentadas como consequência de fazermos do Senhor a prioridade das nossas vidas. Precisamos buscar a Deus, crendo na sua fidelidade, nas suas promessas para nós. A segunda atitude que nós somos confrontados a termos e a esboçarmos diante do Senhor é a de manter a nossa esperança em Deus. Se temos ouvido e temos crido que Deus é fiel, que Deus zela pela sua palavra, que a sua palavra é verdadeira, que ela se cumpre nas nossas vidas,
a minha e a sua esperança devem estar postas única e exclusivamente, inteiramente, na pessoa desse Deus. Me lembro aqui da palavra do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, quando ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham, não se fatigam. Essa é a promessa desse Deus fiel para aqueles que porventura se encontram cansados, mas ousam manter a sua esperança em Deus. Por fim, em último lugar, a fidelidade de Deus nos confronta a atitude de fazermos tudo para a glória de Deus. Qual tem sido a sua motivação? O que é que está por trás das coisas que você faz, até mesmo aquelas que você faz para o Senhor? A palavra nos confronta que se a glória de Deus não for a nossa motivação, a glória de Deus não for aquilo que nos conduz a fazer aquilo que fazemos, nós estamos errados. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, através dEle. Tudo é para Ele, a Ele, pois a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 33. A palavra também nos diz, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, que a fidelidade do Senhor possa nos impulsionar a buscarmos a Deus, a mantermos nossa esperança no Senhor e a fazermos tudo para a glória desse Deus fiel que zela pela sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte, feche os seus olhos.